Olá a todas e a todos. Venho falar de proteção civil, ou melhor, prestar alguns esclarecimentos, porque ao longo da minha vida e nos últimos tempos também deparo-me frequentemente com questões que me são dirigidas sobre proteção civil. Recordo-me de uma cidadã que recentemente se dirigiu a mim perguntando o que é que se fazia na proteção civil e tal, e que ela estava convencida que era qualquer coisa relacionada com segurança, mas a segurança no âmbito do security e não do safety. E, portanto, pensava que era assim, proteção civil era assim uma coisa, uma espécie de polícia, qualquer coisa do género. Não. Não. Mas já lá vamos ao que é em concreto. Depois, há dias, um rapazinho terá os seus 13, 14 anos, por aí assim, e é filho de um senhor que é bombeiro, e perguntava-me ele, os senhores da proteção civil podem ter armas? Não, não é pelo facto de serem de proteção civil que podem ter armas. Mas podem ter licença de uso e porte de arma. Estranhei este termo, esta frase. Não é pelo facto, eu respondi, não é pelo facto de terem qualquer coisa a ver com proteção civil que só por si podem ter licença de uso e porte de arma. Os critérios. Bom, e depois procurei explicar-lhe que proteção civil tem a ver com prevenir, mitigar, ou seja, identificar aquilo que possam ser riscos e nem sequer versei os riscos no âmbito do security, procurei abordar a outra vertente, aquela que me é querida, de facto. Bom, se nós nos apercebermos que há uma parede que está prestes a cair e tal, informar os respectivos serviços para fazer o escoramento, expliquei o que era escoramento, etc. Se nos apercebemos que há um buraco no chão antes que alguém lá caia, portanto, dei diversos exemplos. Uma árvore ou um poste que está prestes a cair, um candeeiro que não tem a tampa e, portanto, alguém pode ali ficar eletrocutado, enfim, uma série de situações de risco. E depois procurei explicar o que eram riscos individuais, o que eram riscos coletivos também. Bom, em suma, para quem não está esclarecido, proteção civil tem então, antes de mais, antes de passarmos à fase da intervenção, tem a ver com prevenção e mitigação. Ou seja, nós sabemos que há riscos que conseguimos anular, nesse caso são mitigáveis, e há riscos que não conseguimos anular. Nesses nós vamos, pelo menos, tentar atenuar os seus efeitos. Ou seja, eu não consigo fazer com que, na atualidade, quer dizer, a ciência daqui a uns anos o dirá, mas na atualidade eu não consigo fazer com que não ocorram abalos sísmicos ou tsunamis, por exemplo. Mas, relativamente ao abalo sísmico, o que é que eu posso fazer? Posso minimizar os seus efeitos, ou seja, conferindo resistência antissísmica aos edifícios, aos equipamentos urbanos, e, portanto, nos equipamentos, no que respeita aos edifícios, estamos mal, nos equipamentos urbanos, estamos pior ainda, porque, por exemplo, as luminárias, os candeeiros públicos de iluminação, com a urina dos cães, tendem portanto, a ficar corroídos na base. E aquilo com um abanão mais forte cai. Portanto, logo por aqui podemos perceber que haverá muito a fazer no caso de um abanão a sério, não é? E, portanto, prevenir e mitigar. Essencialmente isto. E quando são situações que ultrapassam a capacidade de resposta dos meios disponíveis e existentes no momento, reforçar essa capacidade de resposta. O que é que eu quero dizer com isto? Os serviços de emergência
vamos falar de serviços de proteção e socorro, que estão distribuídos por bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, INEM, Guarda Nacional Republicana, etc., etc., respondem cotidianamente às situações de emergência. Mas, se ocorrer o tal abalo sísmico de que falávamos, de forte magnitude, isso ultrapassa a capacidade de resposta destes meios. Neste caso, é necessário que os serviços de proteção civil tenham uma reserva estratégica para resposta complementar, para reforçar essa capacidade, e até porque depois o pessoal que está na emergência cotidiana depois vai precisar descansar também, etc. Precisam de se alimentar, portanto, há toda a componente logística também. E isso é assegurado pelos tais serviços de proteção civil, sejam os serviços municipais de proteção civil, seja a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É assim que se denominam. E depois há aqui uma outra reserva estratégica, mas esta não pública. É a reserva estratégica que cada cidadão, cada família, cada comunidade deve ter. Bom, quanto à comunidade, isso estará organizado ao nível da freguesia, do bairro, portanto, unidade local de proteção civil e tal, deve organizar-se nesse sentido. Quanto à família, bom, eu estou aqui a exagerar quando digo que será a reserva estratégica, não é? Mas devemos pensar dessa forma. Qual é a nossa reserva para um acontecimento desses? Ou seja, se eu resido numa casa junto ao mar, porque gosto de estar junto ao mar, é algo que é agradável, e vier um tsunami, eu por acaso, por sorte, sobrevivi porque não estava na casa, mas a casa desapareceu, que alternativa é que eu tenho? Tenho qualquer coisita em casa de familiares para uma eventualidade, para ir para lá durante uns tempos, até a habitação ser reconstruída? Tinha seguro para esse risco ou não? Esta questão dos seguros é sempre muito controversa. Há quem diga que um automóvel parado na via pública não necessita de seguro. Mas depois, se a corrosão parte, por exemplo, o cabo de travão e o automóvel estava num local inclinado e vem por aí abaixo e colide com outros, provoca danos em pessoas, em veículos ou noutros bens, aí, mas não tinha seguro e tal. É só nessas alturas que as pessoas se lembram. Ou seja, proteção civil tem a ver com paz, não tem a ver com guerra, não tem a ver com defesa armada. Tudo o que tem a ver com defesa armada tem a ver com defesa, segurança interna ou com a defesa pessoal dos cidadãos. Mas esses são assuntos que não têm a ver com a especificidade das matérias tratadas pela área da proteção civil. Porque quando a situação escala para uma situação de atentado terrorista, guerra, algo do género, portanto, outras entidades assumem a coordenação das operações e a Proteção Civil atua complementarmente nas suas áreas vocacionais, nas suas áreas técnicas vocacionais. Portanto, mas um elemento da Proteção Civil, um voluntário ou um profissional de um serviço de Proteção Civil pode chamar alguém a atenção pelo facto de, por exemplo, de ir em contramão? Claro que sim. Porquê? Porque este voluntário, este cidadão, este profissional de proteção civil não é menos que qualquer outro cidadão. E, portanto, todo cidadão tem o direito de chamar a atenção. Nós vivemos com regras de vida em sociedade. E, portanto, todo cidadão tem o direito de chamar outra atenção sempre que essas regras são quebradas, ou seja, sempre que isso coloca em causa a segurança e o bem-estar dos outros. Mas isso é um ato de cidadania. Não tem a ver com o facto de ser proteção civil ou não ser proteção civil. Quando muito, podemos aqui dizer que pelo facto de fazer parte de uma organização de proteção civil, é alguém mais consciencializado, mais consciente sobre esses riscos
e que, portanto, estará mais desperto para fazer para alertar as outras pessoas, quer seja sobre esse risco de alguém que vai em contramão, por exemplo, a conduzir em contramão, quer seja o simples facto de há um aviso para ventos fortes. E eu percebo, por exemplo, que há um vizinho, uma vizinha que tem uns vasos à janela que podem cair e podem cair em cima de alguém, magoar alguém. Portanto, tem o dever, mais que não seja o dever cívico, de informar ao vizinho. Se puder recolher aí os vasos e tal, vem eventos fortes e tal, se bem que legalmente nem sequer é permitido, mas pronto. Portanto, se puder recolher os vasos, vem um vento forte, não vai-se cair, depois estraga as suas plantazinhas e tal, e estão tão bonitas e tal. Bom, portanto, uma forma de evitar acidentes. Portanto, eu pelo menos entendo assim. Nós, profissionais, voluntários, o que quer que seja, de proteção civil, somos pessoas do bem e da paz. E, portanto, tudo o que fazemos é no sentido da segurança individual e coletiva, se bem que proteção civil tem a ver com riscos coletivos, mas, portanto, não nos dissociamos facilmente, não nos eximimos das responsabilidades no que respeita à segurança pessoal também, e, portanto, procuramos alertar, sensibilizar, prevenir, evitar que aconteçam situações que possam culminar em tragédias, que possam ser altamente prejudiciais, quer a um cidadão, a um conjunto de cidadãos, a toda uma comunidade, a toda uma sociedade. Era apenas isto. Muito obrigado a todas e a todos pela vossa sempre inestimável atenção. Pela minha parte, eu despeço-me com amizade. Até uma próxima oportunidade, desejando que estejam em segurança, atentos e preparados. Muito obrigado.